Pergunta 3. O casamento cessará no céu e na nova terra? Ellen White faz alusão a ser esse o caso em inúmeros lugares, mas não foi dado a referência aqui. Estou solteiro na terra, serei solteiro no céu? Então, basicamente, se você está solteira na terra, significa que você nunca terá a oportunidade de se casar? Se você está no fim do mundo e está solteiro, você deveria se casar rapidamente antes que seja tarde demais, porque quando você chegar no céu terá perdido a oportunidade? Se você está num casamento ruim aqui na Terra, isso significa que você estará preso com essa pessoa para sempre na eternidade? Dependendo de onde você está no seu ciclo de vida, um bom casamento, um casamento ruim, solteiro, mas com desejo de se casar, onde quer que você esteja, essas perguntas elas surgem de vez após vez. Haverá casamento no céu e na nova terra? Essa pergunta surge porque uma passagem que está no Novo Testamento, onde os saduceus perguntam a Jesus sobre a ressurreição, e na verdade era sobre a ressurreição, eles não se importavam com o casamento. A pergunta não era sobre o casamento, a pergunta é se haverá ressurreição ou não. E eles trazem esse enigma a Jesus, ou essa pergunta complexa. Essa pergunta capciosa, que se uma mulher foi casada por 7 vezes, e quando ela ressuscita, e seus 7 maridos ressuscitam também, com qual deles ela permaneceria casada? Com o primeiro, o do meio ou o último? Jesus responde dizendo, vocês não sabem nada? Na ressurreição não haverá casamento ou dar-se em casamento. E isso basicamente é tudo o que a inspiração ensina sobre esse assunto. E então Ellen White comenta dizendo que não haverá casamentos na eternidade. E isso é tudo o que temos sobre o assunto até onde estou ciente. E eu quero, tendo dito tudo isso, eu quero responder a pergunta e depois pular para a próxima. Apesar dessas declarações, se eu apenas pegar da maneira como está escrito, eu acredito que está bem claro que não haverá casamento na eternidade. Porém, para terem feito essa pergunta, e ela é feita com uma certa frequência, isso me diz que as pessoas não estão tão seguras do que essa passagem, seja da Bíblia ou da Ellen White, realmente significa, se deveria ser lida ao pé da letra ou não. Eu não sei se as pessoas fazem essa pergunta porque perderam alguém amado ou porque querem ter alguém para amar e elas pensam que na eternidade não seria da mesma forma, a não ser que elas estejam em uma união, ou a eternidade não seria a mesma se elas permanecessem presas com a mesma pessoa, sendo que elas querem se libertar. Dependendo da perspectiva, então eu vou apenas dizer, se você ler essas passagens de forma literal, parece bastante claro para mim. Mas se essas passagens devem ser lidas de forma literal, ou se existem outros modelos que indicassem o contrário, eu não sei. E penso que, para mim, a resposta mais segura que eu daria é que, baseado na leitura literal, a resposta está bastante clara para cada um de nós. Porém, existe alguma outra perspectiva que podemos ou não ter sobre esse assunto? Acredito que pode muito bem existir uma possibilidade. Então, não estou tentando dar nenhuma esperança para ninguém, mas vou graciosamente me desviar do restante da pergunta e dizer, eu não sei como a eternidade será. Algo que parece estar claro, se formos usar apenas a expressão, é que se nunca houvesse o problema do pecado, como a eternidade teria sido então? Nós não temos indicações de que os casamentos teriam sido rompidos. Portanto, Adão e Eva foram casados por 900 anos, eu estou supondo. Claro que não sei quando ele morreu, não nos conta isso, mas se ela morreu com a mesma idade de Adão, então eles estiveram casados por volta de 900 anos. E se eles nunca tivessem morrido, se tivessem ido direto para a eternidade, haveria um tempo em que eles tivessem se divorciado? Eu não consigo pensar em nenhuma razão na qual isso poderia ter acontecido, porque esse modelo teria mudado. Eles teriam continuado a ter filhos? E, de novo, não há nenhuma informação sobre isso. Mesmo que eles tenham parado de ter filhos, isso negaria o fato para que eles não fossem mais considerados um casal, após terem passado milênios juntos, teria Deus distorcido esse relacionamento e separado-os? Eu não acredito que há nenhuma razão para imaginar que isso poderia ter acontecido.
Portanto, então, sem a chegada do problema do pecado, acredito que os casamentos teriam continuado ao longo da eternidade. E agora que o problema do pecado chegou, isso significa que ocorreram algumas mudanças? As passagens parecem indicar que sim, mas eu estou comedido em ser completamente dogmático sobre todo esse assunto. Só quero nos lembrar que quando Jesus responde uma pergunta, frequentemente ele responde, como posso dizer, de uma forma interessante. Então, estou citando Mateus 22. Então, em Mateus 22, vou ler o verso 28. Diz assim: Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? E verso 29. Podemos perceber que é óbvio que trata-se de um modelo completamente sexista que eles produzem. Então, agora verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão não são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Basicamente, isso é tudo o que Cristo responde. Quero apenas introduzir um ponto. Se você for para a fé muçulmana, não estou dizendo que existe qualquer veracidade nessa religião, mas lá eles possuem um modelo muito diferente. Sabemos que os seus jihadistas, que são seus guerreiros, eles têm essa promessa para a eternidade. E não conheço as complexidades disso, e não quero menosprezar ou zombar daquilo que eles acreditam, mas eles têm todos esses homens, e de novo, é tudo sexista e desagradável. Eles têm todas essas virgens com quem irão se casar. Eles terão todo esse domínio para governar. Certamente eles têm esse modelo de casamento, que é a sua definição de paraíso, claro, que é diferente, obviamente, do que está retratado em Mateus 22. O ponto que quero fazer é que se você avançar 2 capítulos em Mateus 24, com uma leitura rápida, acho que é Desejado de Todas as Nações, no capítulo 69, que é o comentário de Ellen White sobre Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então, é Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Desejar de todas as nações no capítulo 69. Cristo vai responder a pergunta essencialmente sobre a destruição do templo em Jerusalém. E a razão pela qual estou mencionando isso é porque todos sabemos a pergunta multifacetada que os discípulos fazem. E o que eles fazem é conectar a destruição do templo de Jerusalém, de Israel, na verdade, com o fim do mundo, porque eles não podem acreditar que o mundo continuaria existindo sem o quê? Sem Jerusalém. Eles sabem que pode existir sem o templo, mas não pode existir sem Jerusalém, porque isso nunca aconteceu, especialmente pela forma como Cristo descreve a destruição. E por que eles acreditam nisso? Porque se você for para o Antigo Testamento, existe promessa atrás de promessa que confirma isso, que o Monte Sião, Jerusalém, qualquer que seja a forma que seja descrito, permanecerá intacto até a eternidade. Então, eles possuem provas nas Escrituras que Jerusalém não pode ser destruída. E então, quando Jesus disse que será destruído, a única conclusão inevitável na qual eles podem chegar, baseada na própria inspiração, é de que o fim do mundo deve ter chegado. E o que Jesus faz com a ideia maluca deles? Ele utiliza ela e os responde de acordo com suas ideias pré-concebidas erradas, as quais eles receberam por meio dos modelos do Antigo Testamento. Agora, a pergunta que é apresentada no capítulo 22 poderia muito bem estar atrelada às mesmas linhas. Que essas pessoas que não acreditam na ressurreição estão fazendo perguntas baseadas em modelos do Antigo Testamento, os quais vão utilizar para evidenciar o seu ponto de vista. Jesus então contorna todos os seus argumentos e os dissipa, porque estão baseados em suas próprias ideias pré-concebidas, que em sua maioria são modelos errados. E em Mateus 22, só porque Jesus discorre com seus argumentos, e aqui Jesus discorre com seus argumentos, eu não estou convencido de que está sendo retratado toda a situação ou a totalidade da resposta. Então, eu vou prosseguir, mas quero apenas acrescentar.
embora eu não deseje menosprezar o espírito de profecia de nenhuma maneira, eu quero dizer que quando vamos ao espírito de profecia, nós já deveríamos ter aprendido a essa altura em nosso movimento que precisamos tentar lê-lo de maneira muito cuidadosa quando abordamos o espírito de profecia. Estou vendo se consigo encontrar a passagem a qual estou me referindo. Se eu não conseguir, eu vou apenas parafrasear. Deixe-me ver se consigo encontrá-la no lugar em que estou procurando. Então, esse é o livro Primeiros Escritos, página 18. Essa é a primeira visão de Ellen White, acredito. Eu quero só ter certeza que escolhi a página certa. Estou procurando o parágrafo certo que eu quero usar. Nós podemos desligar os microfones, por favor? Ok, eu não consigo encontrar a exata passagem que estou procurando, a parte da ação que estou procurando. Na verdade, consegui encontrar, é página 18. Então, essa é a visão em que ela vê a Nova Jerusalém descendo do céu. Ela diz, citando a página 17, Primeiros Escritos 17.3, com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha, que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade com 12 fundamentos, e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Todos exclamamos, a grande cidade, vem de Deus, descendo do céu. Então, ela tem a visão de aqui está a terra e aqui está a Nova Jerusalém, que está descendo sobre a terra. E há esta montanha que está aqui, e Jesus aterrissou na terra e achatou essa montanha para que a Nova Jerusalém possa se assentar seguramente sobre a terra. Quando isso acontece? Quando essa Nova Jerusalém desce sobre a terra? Alguém poderia ativar o microfone e me dar a resposta? Quando essa Nova Jerusalém desce sobre a terra? Então, alguém respondeu na segunda ressurreição, e outra pessoa disse no fim do mundo. Sim, quando ele está prestes a derramar fogo sobre a terra, que é depois dos 1000 anos no céu. Ótimo. A única resposta que eu estava procurando é após os 1000 anos, após o milênio. Bom, então estamos depois do milênio. E todas as pessoas... Ela vai ver pessoas, animais e coisas na Terra, mas vamos pensar apenas nas pessoas. Podemos ver todas as pessoas na Terra. Onde estavam essas pessoas no dia anterior em que a Nova Jerusalém pousou? Onde estavam todas as pessoas um dia antes disso? Uma pessoa responde? No túmulo? Não, isso é após os 1000 anos. Esse não é o segundo advento. Estavam na terra, bem ali. Um dia antes da Nova Jerusalém descer, onde estavam todos vivendo? Em Jerusalém, na cidade. Então, nós vamos dizer, eu vou dizer que seria no céu, na terra, na cidade.
Então, havia pessoas na terra e ninguém no céu? Essas não são pessoas ímpias, não estou falando de nenhuma pessoa ímpia. Assim, no céu. Então, estão todos no céu, e a Nova Jerusalém desce, e ela vê pessoas aqui na terra. Só quero que entendamos que este é o fim do milênio. E sabemos que vamos permanecer 1000 anos no céu. Não vamos passar nenhum tempo no céu, a terra está desolada. E nessa visão ela vê a terra feita como nova, é lindo. Eu quero ler um pouco mais essa passagem. E agora eu vou pegar do parágrafo 18.2, página 18, parágrafo 2. No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças, que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte, um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios, e vi as crianças subirem, ou, se o preferiram, fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Vou parar aqui. Nós sabemos que o período de tempo é após os 1000 anos. E o que recebemos de informações quando ela descreve essas pessoas? Que tipo de pessoas são essas que ela está falando aqui? Ela diz, crianças, podemos ver isso? E essas crianças, e não estou dizendo que essas crianças são crianças pequenas. Então, a minha pergunta é, se você tem essas pequenas crianças aqui, essas crianças, e obviamente aqui é um adulto, estamos dizendo que por 1000 anos, aquela criança quando estava no céu nunca cresceu? Essa criança nunca cresceu em 1000 anos? E a razão pela qual isso se torna uma pergunta importante é porque sabemos que quando ressuscitarmos com os nossos novos corpos, até onde entendo, seremos todos ressuscitados de acordo com a nossa estatura da nossa existência. Então, se você é um bebê, ou vamos dizer, uma pequena criança, e você tem 1 metro de altura, quando você ressuscitar, você ressuscitará com aquela altura. Se você tem 1,6 metros de altura, você ressuscitará com 1,6 metros de altura. Então, Ellen White demonstra que vamos crescer em estatura ao amadurecermos. Então, a pergunta é, qual será o ritmo de crescimento na eternidade? Será tão devagar ao ponto de bebês que estão aqui no segundo advento permanecerão pequenos após 1000 anos? É isso que está sendo sugerido nesse modelo? Porque existem outras passagens na inspiração, nos escritos de Ellen White, que demonstram que, essencialmente, iremos todos crescer. Não vou dizer que em estaturas iguais, mas vamos todos crescer até a estatura de homens e mulheres em Cristo, como Deus originalmente planejou, ao compartilharmos da árvore da vida, mês após mês. Adão vai olhar para nós e dizer, como vocês podem ser tão baixos quando eu sou tão alto? Porque ele ressuscitará na sua forma original. Com o passar do tempo, todos nós vamos crescer. E eu não sei em que ritmo a raça humana irá crescer na eternidade, comparado com a maneira que crescemos hoje. No momento, vamos dizer que leva cerca de 22 anos para que um bebê atinja a sua estatura completa. É por volta dos 22 anos, talvez 24 anos, dependendo. O que não é muito demorado. Então a pergunta é, quanto o céu está demorando para que um bebê cresça em sua estatura completa? Quanto tempo irá levar para alguém como eu crescer até a estatura completa do que seria o tamanho que Deus criou Adão? Irá levar 2 décadas, 2 anos, ou 200 anos? Não tenho razão para acreditar que não será razoavelmente rápido. Então, o ponto que estou tentando fazer é, quando pegamos uma visão simples como essa, como vamos lê-la? Iremos ler literalmente que haverá bebês conosco no final dos 1000 anos, o que significa que eles devem ter sido bebês desde que nasceram. Ela os chama de pequeninos, que basicamente tiveram crescimento.
E a pergunta é, o crescimento deles é físico ou emocional, espiritual, intelectual também? Como as coisas funcionam na eternidade? Se as coisas funcionam em cima das mesmas linhas que funcionam agora, e não há nenhuma razão para acreditar que não sejam assim, as crianças na eternidade vão continuar pensando como as crianças pensam na mortalidade. Elas ainda serão infantis. Nós sabemos desse princípio porque, quando nós formos ressuscitados, sabemos que levamos todas as nossas características conosco. Nossos pensamentos e nossos sentimentos. Somos essencialmente a mesma pessoa. Então, uma criança que tem os pensamentos e sentimentos de uma criança, não há nenhuma razão para pensar que, de repente, após a ressurreição, vão começar a pensar como um adulto, estando ainda no corpo de uma pequena criança. Eu espero que todos possamos ver o princípio do senso comum em tudo isso. Então, se dissemos que esses pequeninos ainda são crianças imaturas após os 1000 anos e eles permanecem como crianças durante todo o período do milênio, o que estou sugerindo é que quanto mais você pensa sobre isso, mais problemas você vai ver com esse tipo de pensamento. Só comentei isso com o seguinte propósito. Quando lemos sobre a eternidade, se não estivermos preparados para ver como uma parábola ou em linguagem parabólica, podemos encontrar algumas dificuldades. Então, só quero deixar essa resposta sobre se nos casamos no céu ou na eternidade nesse ponto. Mesmo que tenhamos esses textos que parecem claros, preto no branco, e é a primeira visão de Ellen White, quando começamos a ir para a complexidade da parte prática, eu acho que começamos a encontrar problemas. E isso é um problema que você vai encontrar na visão de Ellen White, que são os bebês que não amadurecem por 1000 anos. E eu não acredito que seja exatamente isso que vai acontecer. Não digo que posso provar, mas não me parece razoável, de acordo com o meu entendimento de como as coisas funcionam. Porque isso indicaria que, se os bebês não amadurecem, os adultos amadureceriam em sua mentalidade, em seu desenvolvimento de caráter, se uma criança não pode desenvolver seu próprio caráter. E o desenvolvimento do caráter parece caminhar de mãos dadas com o desenvolvimento físico. E eu espero que algumas pessoas consigam enxergar os problemas nisso. Próxima pergunta. Alguém fez uma pergunta que é só para esclarecer. Alguém parece que fez uma pergunta que é só para esclarecer. Parece que após o período de paixão de 18 meses, um casal não se tratará mais com carinho e amor. Não se tratará mais com carinho e amor. Como um relacionamento deve ser após o período de paixão de 18 meses, se tudo foi feito da forma correta? Poderia esclarecer, por favor? Bom, eu não vou dizer que depois desse ímpeto emocional, esse sentimentalismo amoroso, essa paixão se desvanece e o casal não pode ter um relacionamento amoroso funcional. O que estou dizendo é que a maioria de nós não vai ter. Se torna um trabalho árduo. E estou dizendo que isso depende da educação de cada um. Não que você tenha um diploma ou um bom trabalho, não é esse tipo de educação. Educação em como os seres humanos se relacionam. Agora, alguns de nós, talvez alguns dos que estão ouvindo agora, sejam sortudos por terem uma certa personalidade que eu vou dizer que é muito afetuosa e muito amável. Alguns de nós têm traços de caráter que nos ajudam a ter empatia e simpatia. Somos muito empáticos e simpáticos, e por isso poderemos nos casar com alguém assim e ter um relacionamento muito amoroso. Então, se você é uma esposa necessitando desse amor e afeição, se você se casar com um marido simpático e empático, que se preocupa com as coisas, que é muito atencioso e cuidadoso, você provavelmente terá um relacionamento realmente muito amoroso e bonito depois desse período de tempo. Mas a realidade é que a maioria de nós, se você pensar em uma curva do sino, espero que todos saibam o que é isso. Aqui é baixo, aqui é alto
e aqui é a média. A maioria de nós está aqui, na média, na bagunça. Existem poucos de nós aqui na parte baixa, que representam os que fazem corretamente, e alguns que serão realmente casos extremos, como abusos físicos, divórcio depois de 12 meses, mas a maioria de nós está aqui, na mediocridade. Então, não é uma sentença de morte para os relacionamentos. O que quero dizer é que a solução para isso não é a oração. A oração não vai resolver esse problema. A solução para isso é a educação. Foi-nos dito que o nosso primeiro trabalho é entender a nossa própria construção humana, entender a natureza do homem, como nós somos construídos, como nós somos feitos, tanto fisiologicamente para os princípios de saúde quanto psicologicamente. E a maioria de nós, infelizmente, não estão familiarizados com a construção psicológica de um ser humano. E até estamos familiarizados com esses conceitos, com essas ideias, nós estaremos debilitados nos nossos relacionamentos. E é perigoso entrar no relacionamento se você já está em um, é difícil melhorar, é uma situação realmente problemática. Você sabe, quando você está casado, um dos problemas do casamento é marido e mulher, eles brigam e discutem. Na maioria das vezes, quando eles vão se deparar com esse problema, é porque o marido exige receber amor e afeição, mesmo que ele não perceba que esse é o centro de seu problema. E a esposa não sabe como dar isso. E o que acaba acontecendo é que para eles demonstrarem amor um pelo outro, o que eles vão fazer? Como a maioria dos casais fazem para demonstrar que amam um ao outro? É sexo. E o sexo, se você disser, vamos consertar o problema, e o problema é que existe uma situação ruim. Se eu tiver um passo a passo aqui, o sexo estaria lá no final. Mas o que acaba acontecendo é que o sexo é colocado antes de qualquer outra coisa. E as pessoas pensam que, enquanto tiverem intimidade sexual, isso resolverá o problema. O que eu quero dizer é isso. Não que seja errado fazer sexo, mas o sexo deveria ser o último, depois de ter passado por todos os outros passos. O que eu quero dizer é que a razão da maioria de nós colocar o sexo em primeiro lugar não é porque somos viciados em sexo, ou temos algum tipo de problema, ou que há algo errado em nós. É que nós somos seres físicos e quer percebamos ou não, por mais recatado ou conservador que você seja, uma das coisas que você não pode fugir, uma das coisas que você não pode negar é a sua própria natureza física. E eu vou parar aqui e quero seguir com outra coisa, e vou voltar aqui depois. Em 2017, quando eu fiz o estudo da natureza do homem, eu disse isso. Aqui está você e tudo o que você é uma casca de uma pessoa. Seu corpo é apenas uma casca. E isso é você. Você está aqui dentro. E eu vou colocá-lo aqui dentro desse coração. Esse é você, e o seu corpo não é você. Eu disse, corte o seu braço, veja que esse braço não é você, ele é apenas uma carne morta. E a maioria das pessoas estavam dispostas a aceitar esse modelo, porque era baseado na inspiração. Porém, o problema é que isso não representa todo o contexto. E a dificuldade que a maioria de nós enfrenta é que, como conservadores adventistas, por causa do número de problemas que eu já mencionei nessa questão, sobre ir da infância para a vida adulta, esse é o problema 1. O outro problema é que colocamos Deus em primeiro lugar antes dos seres humanos. O que João diz em 1 João, que se você é mentiroso se colocar Deus em primeiro lugar que sua esposa, ou Deus acima do seu marido, ou você coloca Deus acima de qualquer uma das suas relações humanas. É uma mentira fazer isso, porque a você é dado esses relacionamentos para provar ou demonstrar o que é realmente o amor verdadeiro. Eles são ferramentas de treinamento para te ajudar a amar a Deus, a compreender isso. E nós fazemos isso do jeito errado. Agora, voltando para esse ponto, sobre essa casca. Quando consideramos que isso é você,
O que os conservadores adventistas fazem é entender isso e sabemos que vamos receber um novo corpo, porque nós o odiamos aqui na Terra, odiamos tudo sobre a Terra. Nós queremos sair da Terra e ter tudo completamente novo. E nós vamos pegar o nosso eu conosco e ganhar outro corpo. 1 Coríntios 15:46 diz: o primeiro corpo é corrupto, mas o segundo corpo é gloriosamente incorrupto. Mas o problema é esse. Um corpo humano, ou o que em Gênesis é chamado de alma vivente, não é só isso. É a combinação do físico e do espiritual, e não podemos separá-los. Podemos separá-los quando vamos estudá-lo, mas depois temos que colocar todos os pedaços de volta. O problema é esse: os adventistas conservadores como nós, não fazem isso. E nós pensamos que a união física é algo nojento e desagradável. Dessa forma, as pessoas limitam, talvez, a quantidade de sexo que vão fazer. Algumas pessoas pensam que você só faz sexo para ter filhos, ou que nós deveríamos nos restringir de ter intimidade. E alguns casais vão até dormir em quartos separados. Eles fazem todo tipo de loucura, porque eles negam a sua própria fisicalidade. Quando eu fiz isso daqui, nós vamos consertar o problema, é o argumento que nos deparamos ao invés de colocar o sexo na sua devida posição. Ele acaba sendo priorizado aqui, e mesmo que isso seja errado, que não ajuda, é instintivo, se eu puder dizer dessa forma, porque quando duas pessoas se unem no ato da intimidade, eles realmente se tornam uma só carne, em muitos níveis, não é apenas fisiologicamente, quero dizer em partes do corpo, mas existem conexões químicas que acontecem. Acontecem em tantos níveis que eles se tornam unidos. E porque temos uma percepção inata disso, uma percepção inconsciente disso, na verdade, o mundo explora isso, e é por isso que temos tantos romanticismos, tantos filmes românticos, tantas músicas românticas, que nós entendemos que se tivermos sexo ou união física, isso conserta as coisas, faz com que nós nos sintamos bem, e é por isso que podemos com tanta frequência pular os outros passos para isso, porque é fácil, mas não é o passo correto a se tomar. Bom, o que eu quero dizer, o que eu estou tentando dizer aqui dentro dessa pergunta, não é que estamos condenados a falhar afinal, mas com a educação correta, com o processo certo de reflexão, nós podemos sair dessa euforia para um relacionamento apropriadamente amoroso, funcional e estável. Agora, filhos, pais e filhos, Deus nunca planejou que nós permanecêssemos como crianças. Nós sabemos disso. Não era sua vontade que permanecêssemos como crianças. Esqueça o problema do pecado. Nós cresceríamos até a vida adulta. Então, se esse é o caso, essa relação de pais e filhos, onde eles entendem como o amor funciona, de qualquer forma, sabemos que isso deveria ser carregado até a vida adulta. Então, quando você chega na vida adulta, nos tornamos muito mais estáveis. Nós realmente mudamos de crianças para adultos. Nos tornamos seres completamente diferentes. A maneira como pensamos, como agimos, mas algumas das nossas necessidades, como eu descrevi, permanecem. Elas não mudam. Então, quando vamos dessa fase de paixão eufórica para uma fase mais madura e estável em nosso relacionamento matrimonial, nós vamos da corte para o casamento. Não há nenhuma razão para que o nosso relacionamento diminua ou para que o nosso amor comece a naufragar e o nosso gozo e prazer se perca. Isso não tem que acontecer e, na verdade, é a vontade de Deus que isso não aconteça dessa mesma forma. Da mesma forma como o amadurecimento da infância para a vida adulta. E eu não acho que existe qualquer projeto condenado ou fracassado. A razão pela qual a maioria das pessoas não passam por essa transição adequadamente não é porque não somos bons cristãos, é porque elas não foram treinadas da maneira adequada. Na verdade, nós precisamos entender a mecânica de como essas coisas funcionam, colocar em prática, e você vai ver que se você soubesse as regras do jogo, você poderia jogar bem o jogo da vida. Existe uma outra pergunta sobre essa questão. Ok, irmã Sophie, se você gostaria de ativar seu microfone e fazer sua pergunta?
Sim, é sobre um ponto que você estava falando, obviamente. Aquele exemplo sobre intimidade, e nós vemos na Bíblia, depois de Adão e Eva perderem o seu filho, eles se uniram e, obviamente, o sexo é para o prazer no casamento. Mas e se você está numa corte e você está tendo um momento real de dificuldade e não existe essa opção de fazer sexo, não existe essa opção de intimidade física. Então, como casais que estão em corte ou no caminho para o casamento podem se unir quase como se fosse uma ferramenta que eles poderiam usar para ajudar a resolver seus problemas? Bom, então, se você apenas pegar esse modelo aqui, podemos ver que a intimidade aqui é, na verdade, o último passo que um casal deve tomar antes de resolverem completamente um problema. Agora, claro que um casal em corte não é uma só carne, eles não estão casados. Então, eles podem ir por todos esses passos, aprendendo um sobre o outro, entendendo como eles devem agir e trabalhar corretamente, mas haverá limitações. Agora, essa ideia de marido e esposa que eu citei aqui, eu não falei sobre o relacionamento entre o mestre e seu servo. Então, o seu gerente é uma mulher atraente, e aqui você está, você trabalha para ela, e existem algumas restrições na sua relação. Você espera dela afeição e amor, e ela espera o mesmo de você. Agora, esse amor e afeição não são os mesmos que marido e esposa darão um para o outro, mas eles esperariam alguma forma disso, da mesma forma que os irmãos esperariam, irmão e irmã, como amigos esperariam, um garoto e uma garota. Então, essa relação de marido e esposa possui algumas características únicas no escopo que vai por todo o caminho até o topo, que torna sua união algo especial. Mas não é diferente em seu fundamento. Quando eu tenho irmãos, eu tenho duas pessoas. Quando você tem amigos, você tem duas pessoas. Então você pode ver que em cada uma dessas relações é composta de duas pessoas. Isso vai para irmão e irmão, amigo e amigo, mestre e servo. Agora, cada uma dessas relações demandam afeição e amor. Mas a natureza dessa afeição e a natureza desse amor será diferente. Se for garoto e garota, se forem dois garotos, dependendo da sua idade, dependendo de qual é o contexto entre mestre e servo, todas essas coisas precisam ser entendidas dentro do seu próprio contexto. Então, quando há um problema em um relacionamento e você está cortejando, você precisa descobrir onde você está no seu relacionamento. Você não é marido e esposa, você não é uma só carne. Então, a sua gerente, que é uma mulher, e você tem um problema, você não pode passar por todo o caminho aqui e consertar com o sexo. Isso é ilegal. Desculpe, o que é bom, porque essa não é a maneira certa de consertar as coisas. Sim, exatamente. O ponto que a irmã está fazendo é isso, e isso é bom. É por isso que quando você tem problemas aqui, você não tem um caso amoroso. E esse caso não seria a solução do seu problema aqui. Você pode ir nesse relacionamento até um certo nível para consertar o problema dentro dessa esfera de influência. Quando você está cortejando, você se lembra que você não é casado e, portanto, não é uma só carne. Você está vendo se essa pessoa pode se tornar uma só carne, se você está disposto a ir por todo esse caminho com ela. Quanto mais próximo você chega dessa data, mais próximo que você chega de se casar com ela, você sabe, alguém pode ter a seguinte pergunta: ok, aqui estamos nós no nosso relacionamento, aqui é onde começamos e aqui é o casamento. Aqui estamos casados. E nós estamos aqui, no noivado. O noivado é um compromisso para o casamento. Nós vamos dizer, quer se casar comigo? E então a pessoa diz, sim. Qual o problema então deles fazer sexo aqui? O que há de tão especial com esse marco aqui? Existe algo mágico que vai acontecer? Não, não há nada mágico acontecendo aqui. Tudo é apenas uma progressão. Mas o que estamos marcando aqui, e de novo, isso faz parte da nossa construção, é essa necessidade de ter uma cerimônia externa ou uma cerimônia aberta. Então, o que estamos marcando aqui é um ponto na nossa história em que podemos dizer que transicionamos dessa dispensação para essa outra. E embora podemos argumentar que isso é arbitrário, todavia é algo que Deus nos deu. Quando é que uma pessoa é considerada estar no reino dos céus?
Em qual ponto na sua experiência de vida? Nós diríamos que seria no batismo. Mas o problema é permitido a você ser batizado a menos que esteja convertido? Não. Se você está convertido, isso significa que você foi convertido do reino de Satanás, do reino da escravidão, para o reino dos céus, o reino de liberdade. Então, você já está no reino, mas ainda não passou pela cerimônia. Então, você está casado com Cristo aqui antes do seu batismo, o que significa que você está convertido, você é requerido estar com Ele, mas ainda não passou pela cerimônia, para que seja considerado parte do reino do céu. É para isso que essa cerimônia está ali. É com esse propósito que ela está ali. Então, podemos pensar no casamento da mesma forma. Não há nada impedindo você de fazer sexo aqui ou de ter intimidade. Assim como no batismo, não há nada o impedindo de ser batizado aqui. É só que você escolheu essa data. E essa data tem sim um impacto na experiência pessoal com Cristo. Essa é a data do batismo. Essa é a data em que você é considerado parte da igreja, parte do reino de Cristo, mesmo que você já estivesse nesse relacionamento aqui atrás. Então, se eu conseguir resumir o que estou respondendo à pergunta da irmã Sophie, se você está cortejando, você não está casado, e se você não é casado, você não tem todos os privilégios desse laço que duas pessoas podem ter aqui. É, na verdade, um privilégio especial que apenas marido e mulher, ou um casal, eu deveria dizer, podem ter. Deus deu a eles o privilégio de terem isso, e pessoas que cortejam não podem fazer isso, eu receio. Posso esclarecer isso? Você está dizendo que o sexo é a última coisa a ser utilizada para conceitar as coisas, e tem cerca de 5 pontos antes disso. Não deveriam as pessoas que estão em corte apenas fazerem esses outros pontos? Porque você está dizendo que um casal casado não deveria utilizar o sexo para consertar as coisas de qualquer forma. E, na verdade, o sexo deveria ser considerado como o fruto, ou a recompensa por ter consertado ou resolvido o problema, sem ter usado o sexo para fazer isso. Bom, a irmã Emma disse que se você tem um problema aqui, a maneira de resolvê-lo é passar por todos esses passos aqui. Eu aleatoriamente coloquei que são 5 passos antes do sexo. Se você for por esses passos, e o último passo aqui é essa união física, onde você tem sexo, e se você está cortejando, é requerido que você passe por todos esses passos, mas você tem que deixar passar esse último aqui. O que é bom se você não puder fazer antes, porque as pessoas pensam que o sexo vai consertar tudo, e na corte elas pensam que isso é a única solução para o problema. É porque não podemos estar fisicamente íntimos que não podemos realmente ter esse laço. Mas você está dizendo, na verdade, é que nós deveríamos ser esse laço, e então o sexo será a cereja do bolo. Então eles estão aprendendo uma lição muito boa se eles podem navegar os conflitos numa corte sem chegar até o sexo. Então, em relacionamento de corte, nós recomendamos que as pessoas não tenham união física, quer isso signifique beijar ou não, ou toques, tudo isso se torna estar unido fisicamente em algum nível. E as pessoas perguntam com frequência se isso significa que podem ou não se tocar. Onde podemos nos tocar aqui nesse ponto? E eu estou dizendo que você pode fazer o que você quiser a partir desse ponto, até aqui. Você pode ter sexo se você quiser aqui no começo. Você pode tocar as mãos, beijar, fazer o que você quiser. O problema que surge em primeiro lugar, se você pegar esse modelo, se você tiver intimidade para tentar consertar os problemas, o que a maioria de nós vai fazer, você nunca na realidade vai consertar o problema. Então é bom, como a irmã Emma diz, é bom realmente praticar a resolução de conflitos, vou dizer dessa forma, praticar como ter igualdade, como ter resolução da maneira apropriada de alguém que está tomando passos sistemáticos antes de chegar no último passo. Se você não tiver que passar por esse processo, você nunca vai resolver o problema. Porque dormir com seu parceiro não fará com que os problemas desapareçam. Pergunte a qualquer pessoa casada. Pode ser que seja pelos próximos 10 ou 20 minutos, qualquer que seja o tempo que estiverem juntos, mas o problema simplesmente vem à tona. Algumas vezes, mesmo durante o ato sexual, mas com certeza depois disso, ele simplesmente não irá desaparecer porque você não lidou com ele. Então é bom compreender como fazer isso. Esse era um ponto. O problema que temos com a intimidade ao você progredir aqui não é apenas o fato que você nunca irá aprender como resolver os seus problemas. A outra parte do problema é que quando deveria conhecer uma pessoa
é que quando você deveria realmente conhecer uma pessoa, existem coisas que você deveria aprender sobre essa pessoa. E você precisa ser realmente objetivo em como você vai abordar essa pessoa. E por conta da maneira em que somos construídos, particularmente essa questão do sentimentalismo amoroso, quanto mais próximo você se tornar fisicamente, por isso eu disse que é um engano não perceber a nossa natureza humana e não considerar o sentido do toque, o sentido olfativo, o sentido visual. As pessoas chamam isso de química ou eletricidade, quando, no entanto, elas falam isso sem ter esse conhecimento desses sentidos e entendido que isso está incorporado, que é algo que Deus nos deu, colocou em nós. Se as pessoas não perceberem isso, vamos estar fadados ao fracasso. E se você entra em algum tipo de relacionamento físico aqui na sua corte, o que acontece é que isso contorna os mecanismos de defesa naturais. Eles estão ali, foram criados para mantê-lo seguro. Então, se você começa segurando as mãos aqui bem no começo, você começa a se dessensibilizar. Não quer dizer que se você ficar de mãos dadas, você vai parar de amar a pessoa sem que se casar com ela. Não é isso. O que acontece é que você acaba não focando em partes importantes do seu relacionamento que precisam ser construídas, que são, eu vou apenas chamar de paz de igualdade para ser simples. Como tratar um ao outro adequadamente, como ter resolução de conflitos, como lidar com questões difíceis, como aprender a conhecer um ao outro. E quando você não gosta do que você vê, o que você invariavelmente não vai gostar do que você vê, porque você nunca vai encontrar alguém que seja totalmente perfeito da maneira como você quer perfeição, como você lida com esses aspectos. E se você começar a segurar as mãos e ter contato físico, você começa a se tornar dessensibilizado com essas áreas problemáticas e você tende a ignorá-los. Então, é por isso que nós, e eu continuo recomendando que as pessoas não se tornem físicas ao passarem pelo processo de corte, porque isso se torna uma distração. Será que isso quer dizer que aqui, um dia antes do seu casamento, que você não poderá dar as mãos? Eu acho que perguntas como essa se tornam degradantes e quase um insulto. Eu não estou tentando ser prescritivo para algum tipo de regra dogmática, que você só pode dar as mãos a menos que esteja aqui e não pode sentar ao lado um do outro até o dia em que se casarem. Eu acho que cada casal tem que percorrer seu próprio caminho. Porém, o motivo pelo qual nós insistimos no passado que as pessoas não têm união física e nós diríamos para você não dar as mãos, não ter contato físico, se beijar, não é apenas não fazer sexo. É porque isso destrói os seus mecanismos de defesa natural, aqueles que falamos aqui. E você vai achar muito difícil mais tarde resolver os problemas. Bom, ninguém fez essa pergunta. Bom, talvez tenha sido uma das perguntas que recebemos do porquê nós dizemos às pessoas para não se tocarem. Então, eu não suavizei a minha posição e dizendo que vocês podem se tocar aqui. O que eu estou tentando explicar é porque o conselho é para ser muito cuidadoso. Não existe nenhuma lei dizendo que você não pode se beijar bem aqui no começo. Não existe uma lei para isso. E as pessoas ainda têm dificuldades em separar lei de bom conselho, mas eu estou dizendo, o bom conselho é que não tenha um contato físico. E se você não seguir o bom conselho, você apenas torna a sua vida mais difícil. Existem pessoas entre nós que talvez digam, bom, eu passei pela corte, tive um lindo casamento e eu beijei logo no primeiro dia, ou algo parecido. Tem pessoas que dão sorte, mas a maioria de nós não. E estaremos apenas nos colocando em problemas quando temos contato físico antes da hora. Cada um de nós precisa decidir como e quando e como é, depois que damos as mãos, ou nos tocamos, ou até mesmo depois de sentar um ao lado do outro, sair para comer juntos, o que quer que seja que nos torna íntimos um do outro. Eu não estou dizendo de sexo. Todos terão que entender como esse processo vai funcionar do começo ao fim. Essa era uma das perguntas seguintes de toda forma. Ok, então alguém realmente fez essa pergunta. Eu não consigo ver quem que estava no microfone. Irmão Tom?
Ok, então o irmão Tom está apenas nos dando um aviso do tempo. Obrigada. Alguém disse alguma coisa? Acredito que foi a irmã Sophie. Sim, eu definitivamente concordo e acho que minha pergunta era mais porque eu gostaria de esclarecer, mas eu concordo totalmente que se você está cortejando alguém e surgem problemas e você não tem as mesmas ferramentas, porque essas ferramentas estão guardadas para depois do altar. Então, como que as pessoas que estão em corte, quando se depararem com esses problemas, como que eles podem fazer para desenvolver um kit de ferramentas que não envolva intimidade física para superar os problemas? Bom, o que eu estava tentando dizer, sem entrar no passo a passo que você deveria tomar, o que eu estou dizendo é que todos esses passos estão abertos para qualquer relacionamento aqui. Todos eles são regidos pelos mesmos princípios. E o sexo e a intimidade são o último passo. Quando você está cortejando, você não está morando junto, você não está 24 horas com a pessoa todos os dias. Existem limites no seu relacionamento. Existem limites no seu relacionamento. As necessidades do seu relacionamento são diferentes. Então, você não vai nem ao menos enfrentar os mesmos problemas na corte que você enfrentaria num relacionamento entre marido e mulher. E esse último ato de basicamente consertar qualquer problema que surgir, qualquer dificuldade que aparecer, uma discussão ou um problema, quando você passa por esses passos, isso acaba selando esse tipo de problema. Bom, então, amigos não podem fazer isso. Amigos vão passar pelos mesmos problemas sobre igualdade, dificuldade de relacionamento, brigas, discussões, e eles não podem fazer sexo, mas eles podem manter a sua amizade. Então, quando você percorre por todos esses, vamos dizer que existem 6 passos aqui. Um casal em corte pode percorrer até o passo de número 5, o que quer que sejam esses passos, e o número 5 significa um problema resolvido num relacionamento de corte. E o número 6 significa um problema resolvido para o casamento. Porque você não está casado, então você não precisa percorrer todo o caminho até o 6. O 5, o quinto passo, já seria suficiente para resolver todos os seus problemas numa corte. É suficiente para resolver todos os seus problemas para que então vocês possam prosseguir. Eu não quero que a gente fique com essa ideia errada que se você está cortejando, você não pode consertar os seus problemas de forma adequada ou em sua totalidade, porque na verdade você nem tem todos esses problemas da mesma maneira que um casal em matrimônio terá. Por exemplo, quando você está cortejando alguém, você não vai dividir uma conta bancária com alguém. Eu duvido que você vai lavar as roupas íntimas do seu parceiro e pendurá-las, ou fazer a limpeza da casa para ele. Existem muitas coisas que você não precisa se envolver. Coisas onde a igualdade se torna desgastada, onde o amor e a afeição são atacados. Você simplesmente não enfrenta esses conflitos quando você está cortejando. E isso praticamente é tudo para esse relacionamento de corte. Esses conflitos começam bem aqui após o casamento. Então, se você puder se acostumar com esses passos, estando ainda em corte, você pode apenas pensar na intimidade como o prêmio ou a recompensa por finalmente selar todo o reparo que foi feito antes. Espero que isso responda a pergunta. Bom, nós discutimos algumas perguntas, não muitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós respondemos 8 perguntas, não foi tão mal assim. Ainda temos algumas perguntas para responder. Eu tenho mais algumas perguntas na lista que eu vou tentar acrescentar nas perguntas que já temos. O irmão Thomas me disse que já era hora de encerrar, não é certo? Sim. Nós já começamos já faz bastante tempo. Me desculpe se foi muito longo. Espero que todos nós tenhamos aproveitado. Para aqueles de nós que se juntaram de zonas horárias estranhas, espero que tenha sido realmente um privilégio e uma bênção. Espero que todos tenham aprendido e aproveitado. Vamos encerrar com uma oração?
Nosso Pai Celestial, agradecemos pela sua bondade e misericórdia. Queremos pedir, Senhor, por uma bênção especial para aquelas pessoas que estão desfrutando serem solteiras, que não possuem uma necessidade ou desejo hoje de estarem em relacionamento. Que elas possam estar em paz e encontrem prazer e gozo em permanecerem solteiras, no trabalho que estão fazendo e no seu relacionamento contigo. Para aqueles de nós que estão numa corte, queremos pedir uma bênção especial para que eles possam aprender como se relacionar e praticar serem um casal ao progredirem na corte até o último passo e se tornarem uma só carne. Para aqueles de nós que estão casados, quero pedir por uma bênção especial. Existem muitos de nós que não compreendem como um casamento funciona. Já tivemos um grande desserviço feito a nós pela sociedade, pela igreja, e todos os princípios que podemos aprender de psicólogos, de livros pelo mundo, que estão todos contidos na inspiração. É só que ainda não olhamos para a sua palavra corretamente. Contudo, o Senhor nos direciona avante como movimento ou como indivíduos, quer tenhamos contato com coisas do mundo, quer sejam coisas da inspiração, quer sejam confirmados, quer seja por um irmão ou uma irmã nos ensinando algo. É minha esperança que cada um de nós que somos casados, Pai, possa receber a bênção que o casamento foi criado para dar. Eu quero orar especialmente, Senhor, pelos homens desse movimento, os maridos em particular, aqueles que estão com dificuldades para compreender como colocar em prática o tema da igualdade. E faz com que cada um de nós possa reconhecer a nossa humanidade, a nossa própria natureza física, que necessita de afeição e necessita de amor. Por favor, nos ajude, Senhor, a reconhecer isso por nós mesmos, para não nos sentirmos envergonhados disso, e nos ajude, a cada um de nós, Senhor, a aprender a dar isso em qualquer relacionamento que nos encontremos, quer seja entre amigos, irmãos, nessa organização como servos ou membros e líderes, mas particularmente no âmbito do casamento. Eu oro por todas essas coisas no nome santo e precioso de Jesus. Amém.